do verso 35 até o verso 41. Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. Nós vamos falar sobre o tema que você tem aí na imagem. Chegando seguros a outra margem. Esse é o tema da nossa mensagem. Chegando seguros a outra margem. Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava dormindo na popa. Dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai querido, nós pedimos a tua bênção nesse momento, Pai, em que vamos trazer a tua palavra. Peço ao Pai a tua bênção sobre mim e sobre o teu povo. E Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos o agir do teu Espírito na vida de todos nós. Sabemos, Pai, que a palavra encontrar lugar no coração, para que a palavra encontre lugar no coração do pecador, isso é uma obra do teu Espírito Santo. Então nós pedimos a ti, ó Espírito, trabalhe em nossas vidas, fala conosco. E nós repreendemos agora, Senhor, toda ação do inimigo contra o teu povo. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, que pelo poder do Espírito, o Senhor edifique a tua igreja e avive a tua obra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para Israel, encontramos lá o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, que é um lago, na verdade, também é conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Tiberíades, e fica a 213 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, é um lago, e é um lago imenso, por isso ele é chamado de mar. E é um lago muito lindo e com grandes peixes, com grandes tilápias, que lá hoje eles chamam de peixe de Pedro. Se algum dia você for a Israel e eles oferecerem a você o peixe de Pedro, saiba que é tilápia, tirada do mar da Galileia. Mas o que é maravilhoso, meus irmãos, é que Jesus esteve ali e que esta história que nós encontramos aqui na palavra, que nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos, é uma história real. E para mim, uma das histórias mais impressionantes dos evangelhos. Eu fico sempre maravilhado todas as vezes em que leio essa história. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, Marcos é um evangelista que nos faz entrar na história e nos faz viver a história. Essa é a intenção de Marcos e essa também deve ser a nossa intenção ao lermos as Escrituras, ao lermos especialmente os evangelhos. A nossa intenção, meus irmãos, deve ser viver a história das Escrituras. Uma das intenções de Marcos com esse relato é mostrar que, apesar de tanto tempo com Jesus, pode ser que os discípulos, na verdade os discípulos ainda não conheciam por completo. Isso pode se aplicar também às nossas vidas. Podemos ser crentes há muito tempo e ainda não conhecermos Jesus como Ele de fato é. Veja o versículo de número 41. No versículo 41, diz que os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles estavam indagando quem era aquele que estava com eles ali naquele barco. E quem, meus irmãos, quem é Jesus? Os discípulos
já haviam visto Jesus transformando água em vinho, eles já haviam visto Jesus fazendo várias curas, libertando pessoas endemoniadas, mas agora, diante desse fato em que Jesus Cristo acalma uma tempestade, eles trazem essa indagação: quem é este? Quem é este? E o Evangelho de Marcos tem esse propósito, de nos responder e de nos mostrar quem é Jesus. Jesus, ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o grande rei, ele é o Messias, ele é aquele em quem todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem. Ele é, meus irmãos, o Senhor dos senhores, o Deus Emanuel, presente com o seu povo. Esse é Jesus. Olhando, meus irmãos, para esse episódio, queremos tirar algumas lições. E nós destacamos aqui 3 lições. E queremos aplicar essas lições aos nossos dias e às nossas vidas. A primeira lição que nós veremos é o propósito de chegar a outra margem como grande propósito da vida cristã. Esse será o nosso primeiro ponto. Depois, meus irmãos, nós veremos que não é possível chegar a outra margem sem a companhia de Jesus. E por fim, nós veremos a segurança do crente em Cristo, para ser levado até a outra margem. A Bíblia vai falar sobre a perseverança dos santos e sobre a segurança dos eleitos que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vemos aqui sobre o propósito de chegar a outra margem como grande propósito da vida cristã. Veja ali o verso 35 e 36, mais uma vez, Marcos capítulo 4, versos 35 e 36, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, ou seja, o sol já estava indo embora, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E esse será o objetivo de Cristo com os seus discípulos, chegar a outra margem. E eles, os discípulos e Jesus, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. A história nos mostra, meus irmãos, que Jesus estava com uma multidão. E naquele lugar onde Jesus estava, ele estava ali trazendo ensinos preciosos, estava realizando muitos milagres, mas de repente Jesus diz aos seus discípulos: vamos para outra margem. Nós precisamos chegar a outra margem. Imagine, meus irmãos, que o Mar da Galileia, ele tem de largura 13 quilômetros, o que equivale mais ou menos daqui até o nosso balneário. Então, era essa distância que eles teriam que atravessar. Porque quando nós falamos às vezes de um lago grande, nós imaginamos um lago como o nosso balneário, mas o Mar da Galileia é um lago realmente grande, e eles teriam que navegar por 13 quilômetros. E ir para outra margem era o objetivo deles. Agora, meus irmãos, ir para outra margem, o que isso tem de significado para nós? O que isso tem de aplicação para as nossas vidas? Ir até a outra margem é, obviamente, ir até o outro lado. E lembre-se que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho e chegaram até outra margem do Mar Vermelho para depois continuarem caminhando até a terra prometida. Simbolicamente, meus irmãos, o grande objetivo da vida cristã é chegar a outra margem, é chegar até o reino dos céus. A outra margem significa para nós isso. A outra margem significa para nós o reino dos céus. Nós podemos diminuir o valor desse texto, dizendo que chegar a outra margem é alcançar algum propósito pessoal. Mas, meus irmãos, isso também pode ser aplicado secundariamente, mas o objetivo real do texto aqui, simbolicamente falando, é que chegar a outra margem é chegar ao reino dos céus. Historicamente, meus irmãos, esse texto é interpretado da seguinte maneira: Jesus Cristo é o rei,
e os seus discípulos no barco representam a igreja que estão acompanhando Jesus, que estão seguindo Jesus. O Evangelho de Mateus diz simplesmente assim: eles entraram no barco e seguiram Jesus. E é o que nós estamos fazendo, queridos. Nós estamos nesse barco que é a igreja, seguindo o Senhor Jesus. E o nosso grande objetivo é chegarmos à outra margem. E a outra margem representa para nós o reino dos céus. O grande propósito da vida cristã é o reino dos céus. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, especialmente no capítulo de número 11, ali o autor de Hebreus nos ensina que quando Noé construiu a arca, ele estava aparelhando algo, ele estava tendo como visão a sua salvação e a salvação da sua família, e não apenas do dilúvio, meus irmãos. O autor de Hebreus nos faz entender que Noé estava construindo a arca porque ele almejava realmente a salvação eterna. Abraão, quando deixou tudo para obedecer a Deus, quando ele deixou para trás a sua família e tudo mais, o autor de Hebreus nos diz que Abraão fez isso porque ele aguardava, ele aspirava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o próprio arquiteto, ou seja, Abraão deixou o seu lugar porque ele almejava a cidade onde Deus habita. E os heróis da fé, diz o autor de Hebreus, eles aspiravam uma pátria celestial. E eu faço uma pergunta a você: o que você aspira? Qual é o seu grande desejo? O seu grande desejo é seguir a Cristo e chegar a outra margem. O seu grande desejo, a sua grande aspiração é seguir a Cristo e alcançar o reino dos céus. Quando nós olhamos ainda para Hebreus capítulo 11, lá o autor de Hebreus diz que Moisés abandonou o Egito e as riquezas do Egito, porque ele contemplava o galardão. E Moisés permaneceu firme na fé, como aquele que vê o invisível. Meus irmãos, você consegue ver o invisível? Você consegue visualizar a outra margem? Você consegue, como Noé, visualizar que, obedecendo a Deus, você está trabalhando pela sua salvação, a qual Cristo, na verdade, já trabalhou por nós, já preparou tudo por nós. O que resta a nós é crermos em Cristo. Você consegue visualizar a outra margem, ou a sua visão está focada nas águas? Se Jesus nos chamou, queridos, e se nós estamos no barco seguindo a Cristo, a nossa visão deve estar na outra margem, a nossa visão deve estar no reino dos céus, porque é para lá que nós estamos indo, seguindo o nosso Salvador. Essa é a primeira coisa, meus irmãos, que nós vemos aqui nesse texto. O grande propósito da vida cristã é chegar a outra margem. A segunda coisa que nós vemos aqui é que não é possível chegar a outra margem, ou chegar ao reino dos céus, sem Jesus. Veja comigo ali os versos 37 a 39, diz assim o texto sagrado, Marcos capítulo 4, do verso 37 ao 39, diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Não é possível, meus irmãos, chegar a outra margem sem Jesus. João capítulo 14, verso 6, ali vemos Jesus dizendo: eu sou o caminho. Não existe outro caminho de salvação a não ser Jesus. Atos capítulo 4, versículo 2, diz que não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, as pessoas podem tatear, podem buscar salvação em muitos lugares, mas não há salvação senão em Cristo, e fora de Cristo não há salvação.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz que só Jesus é mediador. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Ou seja, não existe outro que possa mediar ou nos levar à salvação, senão Jesus Cristo. E é preciso crer nele, porque João 3,16 diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então a Bíblia, meus irmãos, mostra claramente que não é possível chegar a outra margem, ou seja, chegar ao reino dos céus sem Cristo. Não é possível. Veja que Jesus estava no barco com os seus discípulos e outros barcos estavam seguindo eles. Como já dissemos, Jesus é o rei e a igreja são aqueles que estão no barco seguindo a Cristo. Mas veja no texto, no verso 37, que de repente veio um temporal de vento. Veja ali o verso de número 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, as ondas batiam no barco e lançavam o barco de um lado para outro, e o barco estava se enchendo de água. Os outros evangelistas dizem que o barco estava a ponto de afundar. Meus irmãos, o mar da Galileia é um mar que fica abaixo do nível do mar, ou seja, é um mar onde existem ali temperaturas quentes. E logo ali perto fica o Monte Hermon, que é um lugar gelado, que contém neve. E às vezes o ar frio do Monte Hermon se choca com o ar quente que está no mar da Galileia, causando grandes tempestades, ondas de até 3 metros de altura. E meus irmãos, deve ter sido uma tempestade assim que ocorreu naquele dia. Agora pense comigo, os discípulos que estavam com Jesus no barco, eram homens experientes, eram pescadores, eram homens acostumados com aquele mar, eram homens acostumados até mesmo com as tempestades que aconteciam ali. Mas essa tempestade foi diferente. Era tão forte que os discípulos achavam que iriam morrer. Veja o verso de número 38, eles perguntam para Jesus, depois de despertá-lo: mestre, não te importas que pereçamos? O perecer aqui, meus irmãos, é morrer. Mestre, você não se importa com a nossa vida? Você não se importa que venhamos a morrer? Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus se importa. A grande prova disso é que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele deu a vida dele em nosso lugar. Nós sabemos que ele se importa. Mas imagine, meus irmãos, que se Jesus não estivesse com eles no barco, eles teriam morrido. A salvação dos discípulos e a salvação da igreja está em Jesus. Sem Jesus, nós perecemos. Sem Jesus não há para nós salvação. Aplicando isso à nossa vida cristã, podemos dizer que todos estão navegando. Tempestades vêm de repente, são inevitáveis. Só permanecem em Cristo aqueles que realmente estão com Ele e são socorridos por Ele. As tempestades repentinas representam os ataques do mundo da carne e do diabo contra o povo de Deus. O mar na Bíblia, meus irmãos, tem um significado. Nós não podemos dar o significado que nós queremos. A Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia dá o seu próprio significado. E o significado do mar na Bíblia: o mar representa os inimigos de Deus que se levantam contra o seu povo. É por isso que o livro de Apocalipse diz que depois da volta de Cristo o mar já não existirá, porque nós não teremos mais inimigos, não teremos mais adversários. O mar representa as situações difíceis da vida, é isso que representam as tempestades.
As tempestades representam o que Paulo fala lá em Efésios 6 e chama de dardos de fogo contra a nossa fé. É isso que representam as tempestades. O diabo, nosso adversário, está ao derredor e é como um leão que ruge procurando devorar, procurando alguém para devorar. A tríade inimiga da igreja trabalha para fazer com que nos afoguemos. Esse é o propósito do inimigo, é fazer com que o nosso barco afunde, é fazer com que a igreja não resista, mas nós temos a promessa de Cristo, meus irmãos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não porque a igreja é poderosa, a igreja é como os discípulos naquele barco. A igreja é frágil, mas o nosso Senhor é forte. E Ele nos sustenta. O macro ensino aqui, queridos, o macro ensino aqui, nos mostra que com Cristo nós chegaremos a outra margem, ao reino celestial. Aqueles que estão na companhia de Jesus chegarão lá. Isso só é possível para aqueles que estão em Cristo. As tempestades revelam quem está em Cristo e quem não está em Cristo. Porque quem não está em Cristo não resiste, mas aqueles que estão em Cristo permanecem seguros e sustentados por Ele. Amém, meus irmãos? Terceira coisa e última que quero destacar aqui, é que na companhia de Jesus nós estamos seguros. E de fato só há segurança se estivermos nele, só há segurança se estivermos em Cristo. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, verso de número 12, que este mundo é um mundo tenebroso. O mundo, meus irmãos, nos odeia. E a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, que é o pecado, procura nos afastar de Deus. E nós ainda temos o diabo como adversário. Somente na companhia de Jesus estamos seguros. Somente na companhia de Jesus conseguiremos chegar a outra margem. Na Bíblia, como já dissemos, o mar representa o mundo agitado, os inimigos de Deus, inquietos, que lançam lama e lodo contra a igreja. Mas enquanto estamos navegando neste mar agitado, inquieto e perigoso, não estamos sozinhos. Está conosco o Deus Emanuel. Jesus está conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, meus irmãos, tenhamos essa segurança na pessoa de Jesus. Veja, queridos, Jesus sabe para onde está nos conduzindo. Ele disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. Ele sabe para onde está nos conduzindo. Ele sabe como nos conduzir. Jesus sabe das tempestades que estão por vir. Ele não apenas sabe das tempestades, mas Ele está no comando das tempestades. Ele é soberano sobre todas as coisas. E é por isso que nós vemos Jesus no fundo do barco, dormindo sobre o travesseiro. Ele estava descansando porque Ele é soberano sobre a tempestade. Ele se importa conosco, como nós vemos ali no verso de número 38. A pergunta dos discípulos: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus se importa. E Ele mostra a sua autoridade. Veja o verso de número 39. Diz que Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Meus irmãos, isso mostra a autoridade que Jesus tem sobre os adversários. Se o mar representa na Bíblia os inimigos de Deus, nós temos aqui a autoridade de Cristo sobre os adversários. Uma palavra de Cristo e o inimigo se cala, emudece. Veja o que Jesus diz: acalma-te, emudece.
E o texto diz que o vento parou e houve grande bonança. É certo, meus irmãos, que quando nós estamos passando por problemas, por dificuldades, por aflições, quando estamos sendo atacados, bombardeados na nossa fé, nós precisamos orar, porque esse texto também fala a respeito de oração. E o Deus que parece estar dormindo se levanta, e uma palavra dele muda todas as coisas, porque ele tem grande autoridade, ele é soberano sobre tudo. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Para concluirmos, meus irmãos, nós sabemos disso, acabamos de ver essas coisas, mas além de saber, a Bíblia nos chama a termos algumas atitudes. A primeira delas, meus irmãos, é que nós não podemos ser tímidos. Veja ali o que Jesus diz no verso de número 40. Então Jesus disse aos seus discípulos: por que vocês são assim tímidos? E a timidez, meus irmãos, não é vergonha aqui. Timidez aqui representa covardia. Timidez representa aqui falta de atitude. Jesus disse aos seus discípulos: como é que vocês não têm coragem? Como é que vocês não têm atitude? Os discípulos não deveriam estar com tanto medo. Se estava com eles no barco o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, por que é que às vezes a gente tem tanto medo? Porque às vezes nós somos tão tímidos, se nós cremos que Jesus está conosco. Talvez os discípulos por um momento se esqueceram quem é que estava com eles ali. E às vezes nós nos esquecemos quem é que está conosco. Ele jamais se esquece de nós, mas às vezes nós nos esquecemos da sua grande autoridade e da sua soberania. Isso nos faz ficar tímidos, isso nos faz ficar amedrontados, isso nos faz ficar temerosos, meus irmãos, mas não devemos ser tímidos. Nós já recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é em nós, não um espírito de covardia nem de timidez, mas espírito de coragem e de ousadia. E a nossa atitude, meus irmãos, não deve ser de timidez, não deve ser de medo. Veja mais o que Jesus disse ali. Como é que não tendes fé? Nós precisamos, meus irmãos, ter fé. Às vezes nós não temos fé, e fé aqui é a plena confiança em Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: como é que vocês não têm fé? Jesus estava dizendo: como é que vocês não confiam em mim? Nós precisamos ter plena confiança em Jesus, ainda que Ele pareça dormindo, devemos saber que Ele se importa conosco. E eu aplico isso, meus irmãos, aos nossos dias. Estamos nesses dias de Covid e às vezes eu vejo os crentes tímidos. Parece que não tem fé. Meus irmãos, nós devemos tomar cuidado, sim. Devemos passar o álcool gel o tempo todo nas mãos, usar as máscaras, sim. Não podemos tentar ao Senhor, mas não devemos ter tanto medo. Sabe por quê, meus irmãos? A nossa vida está na mão de Deus. A Bíblia diz que todos os nossos dias já foram escritos, já estão contados. E Jó capítulo 14 mostra claramente que nós não vamos viver nem mais nem menos. A nossa vida está nas mãos do Senhor, e nós precisamos crer que o nosso Deus é soberano. Nós precisamos ter essa fé, e a Bíblia diz: o justo viverá pela sua fé, e nós vivemos pela fé dia a dia. Mas veja, meus irmãos, ali o verso de número 41, que interessante. E os discípulos, e imagine os discípulos com os olhos esbugalhados, olhando para Jesus, ou se olhando, e eles possuídos de grande temor, de grande medo, diziam uns para os outros: quem é esse
que até o vento e o mar lhe obedecem. Nós precisamos temer aquele que é maior que a tempestade. No início da tempestade, os discípulos estavam com medo. Não apenas no início dela, mas no meio da tempestade, os discípulos estavam com medo. Mas depois da tempestade, eles ficaram com mais medo ainda. Eles ficaram possuídos de temor. Veja ali o verso de número 41. E eles possuídos de temor, possuídos de medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus é o próprio Deus, por isso o vento e o mar lhe obedeceram. Mas eu quero deixar algo com você. Se o vento e o mar obedeceram a Jesus, nós também devemos obedecer. As ondas obedeceram a Jesus. As doenças obedeciam a Jesus e saíam dos enfermos. E os demônios, diante da palavra de Cristo, obedeciam. Nós que somos seus servos, devemos obedecê-lo. E devemos obedecê-lo com temor, porque ele é maior do que toda e qualquer tempestade. E é somente nele, queridos, que nós vamos chegar seguros à outra margem. Porque essa graça, essa força e esse poder não está em nós, está naquele que nos conduz, está naquele a quem seguimos. Vamos, meus irmãos, ficar em pé e vamos cantar um hino ao nosso Deus, hino de número 254. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai.
chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, seja o encarpelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu embora. Pois todos ouvem o meu lugar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem um propósito claro para as nossas vidas. Teu propósito é nos levar ao reino dos céus, é nos levar ao reino da glória. Nós sabemos, Pai, que estamos nesse mar, nesse mundo, temporariamente, Senhor. Estamos seguindo a Cristo até a outra margem. E sabemos, ó Pai, que chegaremos lá, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a Tua graça sobre os meus irmãos, sobre a vida, Pai, do Teu povo, porque, Senhor, enquanto estamos navegando nesse mar, por vezes o mar se torna revolto, o inimigo se levanta contra nós, nos ataca em nossa fé, e nós achamos, ó Deus, que não vamos suportar, que não vamos resistir. Mas sabemos, ó Pai, quem é aquele que está conosco. E sabemos que aquele que começou a boa obra em nós, Ele sim há de terminá-la. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, rogamos ao Senhor, visita o Teu povo. Enquanto o Senhor nos mantém nesse mar, ó Pai, que o Teu povo não seja tímido, mas seja ousado no Espírito Santo. Que o Teu povo, ó Deus, possa viver pela fé. Ó Deus bendito, que nós possamos ter essa fé, essa confiança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que haja, sim, temor em nós, não da tempestade, mas temor a Deus, o Senhor que está conosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo, sejam sobre nós e sobre todos aqueles que creem, desde agora e para todos sempre. Amém.